Vamos abrir nossas Bíblias em João no capítulo 6. E eu quero convidar quem quiser, quem puder, se colocar em pé para a leitura desse texto. João capítulo 6. Você muda de posição um pouquinho. Vamos começar. O capítulo 6 é um capítulo longo, tem 71 versículos. E eu quero começar do versículo 60 até o verso 71. Eu intitulei esse texto A Hora da Verdade. A capa do boletim também tem uma genialidade na sua constituição, porque mostra a hora da verdade. A hora é essa, o momento é esse. Então, preste atenção nessa palavra, nessa caminhada de Jesus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, ou seja, o discurso que ele acabara de proferir, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Isso é causa de tropeço? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, há aqueles que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo, traidor. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Eu quero só retomar a leitura e ler novamente a pergunta e a resposta de Pedro. Jesus pergunta, verso 67, porventura vocês também querem retirar, sair, abandonarem? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vamos orar. Senhor, nesta noite tão preciosa, esse lugar tão gostoso, principalmente, Senhor, pelo fato de estarmos aqui como irmãos e irmãs em Cristo Jesus, lugar de comunhão, lugar de refrigério, lugar de descanso, lugar de adoração, lugar de louvor. Também, Senhor, e aliás muito mais pela tua preciosa presença, nessa tarde nós te pedimos que o nosso coração seja tocado por essa palavra de compromisso. Compromisso contigo, com a tua pessoa, além do compromisso com a religião ou com a religiosidade. Peço que essa palavra possa ser também, Senhor, um confronto para os teus filhos, que se coloquem na mesma posição daqueles que ouviram o Mestre naquele dia, que possam responder hoje, por sua livre e espontânea vontade: para quem iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós de fato cremos.
Também peço, Senhor, que qualquer pessoa que esteja nesse auditório, que nunca tenha feito um compromisso pessoal com Jesus, não saia daqui, Senhor, sem agarrar-se com a vida eterna, com aquele que é o eterno, o Senhor, aquele capaz de suprir as mais íntimas das necessidades, capaz de dar esperança, capaz de dar consolo até para os enlutados. Então fala ao nosso coração, Senhor. Eu quero ser só um instrumento teu aqui, para apontar para a tua palavra, para a tua pessoa, a fim de que o teu Espírito use para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, o teu povo aqui reunido, os que nos ouvem pela internet, os que estão ali na tendinha, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Hora da verdade, hora de reagir às palavras e à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nesses últimos dias, uma coisa que tem batido muito forte no meu coração, é a responsabilidade que nós temos enquanto crentes em Cristo Jesus, de levarmos as pessoas a terem um compromisso com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Talvez nesses dias, mais do que nunca, vocês tenham ouvido falar desse compromisso, dessa busca, desse anseio, para que as pessoas se tornem radicais seguidores de Jesus, não religiosos, seguidores da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque cristianismo não tem nenhuma razão de ser ou de existir, se não for por esse compromisso de seguir Jesus. Compromisso este que nos faz discípulos dele, conhecedores dele, íntimos dele, seguidores dos seus passos, das suas palavras, conhecedores da sua vontade para a nossa vida, não conhecedores daquilo que o pastor diz, que a igreja diz, que o padre diz, que o papa diz, que o bispo diz, que o apóstolo diz, mas aquilo que Jesus diz na palavra. Essa é a razão que Jesus diz: vocês erram porque não conhecem as escrituras, não conhecem o conteúdo do que a Bíblia diz sobre a pessoa de Cristo. Nós como igreja nos organizamos, ou estamos reunidos enquanto grande congregação, grande multidão, mas também nos reunimos de casa em casa, onde um grupo pequeno de discípulos pausam para estudar a palavra de Deus e fazer de Jesus o centro da nossa vida, do nosso encontro, da nossa relação maior. Nossa missão tem sido amar a Deus sobre todas as coisas, amarmos-nos uns aos outros, e amarmos as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, para que elas reencontrem um caminho de verdade, de paz, um caminho real, de vida. Então, eu creio que a palavra que mais tem soado no meu coração esses dias é tornar essa comunidade uma comunidade de discípulos de Jesus, pessoas que amam o Mestre, da criança ao idoso, em todas as redes. Nós não nos reuniremos para sociabilização, não nos reuniremos para nos sentirmos bem enquanto grupo pequeno ou enquanto grande congregação. Só fará sentido nos reunirmos se for em nome de Jesus, para tornar Jesus o centro da nossa conversa, da nossa fala. Esses dias, mais do que nunca, também meu coração, minha mente está sempre voltada num contato com a pessoa não crente em Jesus, para testemunhar para ela e falar do meu compromisso e do amor que eu tenho com Cristo e do que significa de verdade ser um discípulo e um seguidor de Jesus. Nós temos um livretinho que está rolando aí na nossa rede, chamado Conhecer. E esse livreto está nos ajudando e vai nos ajudar a levar o velho na fé, o novo na fé, a um amor renovado por Jesus, através de um contato com a sua palavra, com aspectos da vida de Cristo. E aí, chegou a hora da verdade, para essa multidão e principalmente para os discípulos nesse texto.
E antes de entrarmos no texto propriamente dito, me vem à mente um outro texto da palavra de Deus, que está lá em Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias Ele nos falou através do seu Filho Jesus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual, ou seja, através da instrumentalidade da palavra de Jesus, o universo foi feito. E aí diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada lá atrás por meio de anjos, e toda a transgressão e desobediência recebeu justo castigo, o texto diz: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos? Vamos para onde? A palavra aqui não é de condenação. A palavra aqui é dizer: nós não temos saída, se nós não atentarmos para Deus o Criador, que fala através do seu Filho, e que nos indica o Filho, como disse sabiamente Maria em Caná da Galileia: façam tudo o que Ele disser. Ela não disse façam o que eu disser, ela disse façam o que Ele disser. Ela apontou para Jesus, como João Batista apontou para Jesus. Então, não tem saída, não tem escapatória, não tem como resolver o problema desse país, o problema da sociedade, as propostas políticas, todas as ideologias que esse mundo tem experimentado, e essa sociedade pós-moderna, só tem nos levado cada vez mais para o buraco. Alguma mudança na violência, nos índices? Alguma mudança na questão da igualdade social? Alguma mudança em relação à corrupção? Alguma mudança em relação à fidelidade das relações familiares? Alguma mudança? Mata-se por nada. Mata-se porque banalizou-se as relações entre marido e mulher, entre pessoas. Acaba-se com a ideia de família. Lançam-se crianças nos braços dos super-heróis endemoniados, que só falam loucuras, que os pais nem sabem o que dizem, os super-heróis. Eles só contemplam os seus filhos mexendo com aqueles monstros e falando em violência todo o tempo. Quando atingirem a idade de 14, 15, 16, 17, 18 anos de idade, a violência aumenta e você fica procurando uma razão social, quando a real razão é espiritual. E a pergunta é: qual é a solução que nós temos dado sem Jesus? Ao contrário disso, quando nós apontamos para a pessoa de Cristo, para os valores cristãos, à medida que uma pessoa se dispõe a seguir Jesus de coração, alma, entendimento, força, o Senhor começa a fazer uma transformação, não só na vida, que vem de dentro para fora, que mexe com a família, mexe com a dignidade, mexe com as relações, mexe, enfim, com tudo. Como disse o pastor Zé Edson muito bem, mexe até com as suas relações financeiras, sua relação com o dinheiro, com bens. Então, para onde nós iremos? Nós vamos para onde? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela cai em corações como aquela parábola de Mateus capítulo 13, que fala da semente. Algumas caem à beira do caminho, caem num terreno já pisoteado, duro, e a semente fica ali. Você lança a palavra, o cara ouve a palavra, a pessoa ouve a palavra, você prega a palavra, ele conhece a palavra, mas a semente cai num coração duro. E diz o texto que as aves vêm e levam embora a semente, porque não penetrou, não entrou, não fez diferença. Ele ouviu, ele sabe, mas nenhum compromisso. E aqui eu não estou falando às pessoas que não são da comunidade, eu também estou falando a você que faz parte da comunidade.
coisas que você ouve sobre Jesus, sobre a vida cristã, sobre os caminhos, mas cai num terreno pisoteado, endurecido, petrificado. O texto também diz que às vezes a semente cai sobre um terreno pedregoso, muita pedra, terreno duro. Nasce a planta, mas não tem raiz, não aprofundou. E logo vem o sol e queima aquela planta, porque ela não tem forças. São aqueles que vivem no nosso meio, que têm até feito uma decisão. Eu vou seguir Jesus. Mas essa decisão, ela não tem a profundidade que deveria ter. E às vezes o indivíduo passa anos na vida, como crente, frequentando igreja, já tendo vindo de outras denominações, de outros cantos, mas a vida cristã é rasa. E a qualquer tempestade, a qualquer ataque, ele não tem profundidade, ele seca, ele morre. E às vezes passa até a conviver no nosso meio, mas adoecido, doente, quase morto. Como crente, irmão, mas ele não tem profundidade. A outra semente, ela nasce, mas é sufocada porque está entre espinhos. Os espinhos são aqueles que impedem o crescimento. Às vezes determinadas plantas precisam ser limpadas ou ter a sua periferia limpa das ervas daninhas, porque há um sufocamento. Os cuidados com a vida, com o mundo, com o dinheiro, com o compra, com o vende, acumula, com eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, o ritmo, a moda. Nós somos levados por esse sufoco que acaba anulando o poder e o efeito da palavra no seu coração, até que alguns caem em terreno fértil. E o nosso texto aqui é o texto da hora da seleção, é a hora da convocação para a seleção. Quem vai prosseguir, quem topa, é a hora da verdade. Jesus começou aqui a ensinar a grandes multidões. Jesus estava sempre cercado de muita gente, para cima e para baixo, a ponto de suscitar a inveja dos líderes religiosos. O que esse cara está fazendo aí? Está arrastando muita gente após si. Então Jesus falava às multidões que eram atraídas, a multidão, ou as multidões atraídas pela possibilidade de provisão material e de poder político. Versículo 15 do capítulo 6 mostra isso com clareza. Se você tiver a sua Bíblia aberta, sabendo pois Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Sai, ele foi embora. Aqui significa o seguinte: Jesus estava atraindo tanta gente, fazendo tantos milagres, que as multidões já estavam atrás dele, primeiro pela provisão material, coisa que alguns líderes religiosos acabam utilizando para manobrar a boa fé do povo, prometem a vocês coisas que eles não podem dar, pregam uma prosperidade que a Bíblia nunca pregou, prega que o indivíduo, sendo crente, vai ser rico. É uma manipulação. Então o povo não somente tem no líder aquele que manipula, mas o povo também vai atrás daquilo que possa resolver o seu problema imediato. Isso é falso de um lado e é falso do outro. Jesus estava sabendo que a multidão estava atrás dele, porque ele tinha muito poder, ele dá pão rápido, ele cura com a rapidez violenta. Vocês não imaginam quantas pessoas nós poderíamos acumular nessa propriedade aqui, se eu prometesse a cada domingo que nós faríamos aqui cura de coluna, de cegueira. Porque as pessoas querem isso. Quem é que não quer ser curado de uma dor física, de algo que lhe incomoda? Mas afinal a relação com Jesus é só esta, de cura. É só para satisfazer o meu desejo pessoal, sem sacrifício, sem mudança de caráter. Então quando você abre uma comunidade e começa a pregar que o indivíduo que roubava não é para roubar mais, quem era infiel não é para ser mais, quem era corrupto é para deixar de ser corrupto, esse aí não atrai nada, porque está louco. O cara está me chamando para pregar e dizendo que eu tenho que mudar o meu caráter, a minha vida. Isso aí não.
é muito sacrifício. Eu vim aqui para receber, não é aqui para dar. Então os caras se tornam clientes do evangelho. Jesus estava com uma multidão parecida com essa. A turma queria mais pão e mais cura. Bora! E aqui no verso 6 tem uma denúncia. Eles queriam fazer de Jesus um rei político. Ou seja, se esse cara fosse o prefeito, é esse cara aí mesmo. Já pensou, eles queriam que Jesus fosse o prefeito, o rei da região. Jesus, o que ele faz? Ele se retira da multidão, porque ele não veio para cá com esse propósito. O propósito dele era outro, o reino dele era outro, os valores eram outros. Então, numa grande massa de galileus, imagine uma multidão, havia adesões, dissidências, dependendo da oferta do líder e da necessidade do povo. Alguns o seguem porque entenderam a palavra. Por outro lado, alguns seguiam Jesus porque estavam entendendo o que ele estava dizendo, abrindo mão, como Zaqueu, que disse: Senhor, depois de ele perceber, se algum dia eu roubei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Aquele homem não estava atrás de mais dinheiro, ele estava atrás de repor aquilo que ele roubara. Você já imaginou se uma casta grande de políticos em Brasília se convertesse a Jesus? Quanto dinheiro seria devolvido para os cofres públicos? Não precisava CPI. Zaqueu foi assim. Quantas reparações você já fez ou está disposto a fazer, porque o confronto de Jesus na tua vida te leva a olhar para trás e dizer: pequei, eu errei. Eu me lembro quando eu me converti, história que eu quase não conto, mas eu fiz reparações com o meu passado e com pessoas do meu passado, porque eu entendi rapidinho que eu tinha que zerar, eu tinha que partir para frente. Eu queria que as pessoas me olhassem e pudessem até dizer: esse cara aí foi isso aí, ele foi mesmo, mas ele voltou aqui, eu vi a mudança na vida dele. Nós estamos vendo a mudança de caráter da vida do indivíduo. Reparações. Então, no seu último discurso, Jesus falava como um enviado de Deus. Ele começou a dizer coisas que o povo talvez não estivesse tão preparado. Ele disse que ele era superior a Moisés, que ele era superior a João Batista. Ele fez-se um com o Pai, dizendo que ele era o próprio Deus que se fez gente. Ele revelou que era o próprio Deus. Ele afirmou ser o pão do céu, capaz de ressuscitar alguém e dar vida eterna a quem ele quisesse. Presta atenção aí, igreja. Quando ele começou a dizer essas coisas, o povo disse que esse cara não está batendo bem das bolas. E essa hora, quando Jesus declara certas coisas, você só tem 2 alternativas: ou considera um lunático e continua a sua vida, ou você se rende diante dele e diz: tu és meu Senhor, meu Salvador, meu Deus, e eu me rendo. Não existe meio termo. Você pode até viver um faz de conta na igreja, mas você jamais pode negar que Jesus Cristo é o que Ele é e o que Ele diz ser, porque está na palavra. Aliás, você pode até negar e viver distante dEle, até o dia que Ele lhe trouxer de volta, mas quem se diz seguidor de Jesus, tem que acreditar em quem Ele é e naquilo que Ele diz ser, naquilo que Ele tem poder para fazer. Bom, em vista dessas tremendas revelações, não há como continuar a seguir Jesus sem pensar, sem uma tomada definitiva de posição. Chegou a hora da verdade. Jesus não está agora tão preocupado com a multidão, quanto Ele está preocupado com os seus discípulos. E eu quero aqui transferir essa preocupação para você, membro da IBC, membro desta comunidade. Seja você bebê na fé, seja você um veterano da fé. A preocupação de Jesus agora se volta para o núcleo dos seus discípulos, do qual dependeria a continuidade da sua obra. Assim como hoje nós podemos dizer: onde é que vai parar o cristianismo nesse país, com esse governo que quer calar a boca de quem prega a verdade e quer secularizar essa sociedade, riscando Deus do mapa e promovendo tudo que é anticristo, anti-Deus, anti-família. Quem é que vai resistir? A multidão? Não, porque na próxima parada que tiver, vai todo mundo atrás.
Qualquer novidade que tenha qualquer conotação de vantagem pessoal, todo mundo vai correr atrás. Igrejas e igrejas e mais igrejas vão se abrindo, e as pessoas vão correndo atrás daquilo que lhe oferece mais. Mas o verdadeiro evangelho vai prevalecer, porque Jesus prometeu. Essa sociedade não deixará de ter o sal da terra e a luz do mundo. Essa sociedade não vai deixar de ter o remanescente que Jesus Cristo comprou. Glórias a Ele. E com todos os meus erros, todos os meus defeitos, todas as minhas limitações, eu quero fazer parte desse remanescente. Eu quero dizer: Jesus, conte comigo. Nós cantamos aqui um cântico que eu espero que vocês tenham percebido. Eu vou te adorar, vou te louvar, na dor, na perda, na tristeza, quando eu tiver e quando eu não tiver. Esse é o seguidor de Jesus. Se ele enfrentou a morte, a ignomínia, se ele foi menosprezado, se ele foi traído, se ele foi contraditado, como é que nós não seremos? Se pregarmos a verdade, vivermos a verdade, nós vamos ficar cada vez mais parecidos com extraterrestres, malucos, caretas, bobos, porque seguimos aquilo que Jesus diz para seguir: amar, ser fiel, ser honesto, abrir mão, ver o outro acima de nós mesmos, usar de compaixão. Imagine, Jesus agora está preocupado com um núcleo de discípulos. Chegou a hora do teste, é a hora de distinguir o falso do verdadeiro, o íntimo do estranho, o conhecido do desconhecido, o profundo daquele que é superficial, o crente do incrédulo. Primeiro vem o teste da mente, verso 60, vamos dar uma olhada ali rapidinho. O teste da mente. Ao ouvirem isso, muitos dos seus, qual é o nome aí? Discípulos. Presta atenção nessa palavra. Eu estou achando que nesses dias a gente precisa falar mais que somos discípulos do que somos crentes, que é uma palavra que já virou um termo pejorativo, que muitas pessoas têm até um asco, tem horror, como eu tinha, quando eu tinha 17 para 18 anos de idade. Eu queria ver crente na minha frente, nem Bíblia, nem crente, nem nada, um bando de gente alienada, que não pensava coisa nenhuma, como não queria ver nenhum católico na minha frente, sendo eu conhecendo por dentro o que acontecia nos bastidores de onde eu estava, na paróquia que eu frequentava. Eu não queria mais nem conversa, nem com católico, tampouco com crente, e isso me fazia permanecer longe de Jesus. Chegou a hora de nós nos identificarmos como discípulos de Jesus, seguidores do Senhor Jesus. No grego clássico, o discípulo era aquele que se vinculava a uma outra pessoa a fim de adquirir o seu conhecimento prático e teórico. Mas Jesus sempre exigiu muito mais dos seus discípulos. Mais do que qualquer filósofo, mais do que qualquer rabino, Jesus chamou todas as classes de pessoas. Porém, a chamada de Jesus exigia um rompimento com as antigas associações e um rompimento com as prioridades da vida do indivíduo. Eu vou fazer como os jovens, né? Tá ligado? Tá entendendo? Jesus não chama o indivíduo para fazer parte de um clubinho, para acrescentar algumas coisinhas legais, porque agora é bacana ser evangélico. A estatística está dizendo que nós estamos crescendo, que legal. Logo vamos ser maioria, logo vamos eleger um presidente. Ridículo. Deus não nos chamou para tomarmos conta da nação, chamou para a gente pregar o evangelho e fazer Jesus Rei e Senhor da vida e do coração de cada indivíduo. E aí nós vamos transformar cada pessoa, cada casa, cada lar, cada comunidade numa expressão do reino de Deus. E deixa os políticos fazerem política por aí. A gente ora, intercede, mas o povo de Deus não pode entrar nessa. Nosso reino não é deste mundo, nosso governo é outro. Mas para ser discípulo de Jesus, você tem que estar pronto a deixar algumas coisas e adquirir outras, que ele agora vai apontar. Aí, sua chamada incluía uma tarefa, um serviço, uma missão, que nos levaria a um caminho de sofrimento, o mesmo trilhado por Jesus,
É a cruz que precede a glória. Preste atenção. A promessa é de vida eterna e de galardões eternos, além da sua provisão e presença no tempo presente. Olha o verso 60. Quando os discípulos ouviram o que Jesus estava dizendo, muitos dos seus discípulos disseram que duro é esse discurso, dura é essa palavra. O que é isso aí? A palavra duro é a palavra skleros em grego. E todo mundo conhece, não estou falando aqui para esnobar que eu sei grego ou não sei grego. Vem do mesmo termo que nós derivamos a palavra esclerosado. Duro, endurecido, esclerose, difícil de entender. Aliás, não é difícil de entender o que Jesus fala, é difícil de aceitar, não é? É difícil de engolir, entender, não é não. Esse negócio de, eu não entendo bem, como é que você não entende bem? Você não aceita, você não obedece, você não quer compromisso, porque tem que mudar de vida. Aí, os discípulos disseram, duro é esse discurso. Qual é o discurso? É do que ele tinha dito antes, quem ele era. O pão que desceu do céu, aquele capaz de dar vida eterna. Aí Jesus então interpela no verso 61, quando ele sabia no seu íntimo, que os discípulos estavam se queixando do que eles ouviram, aí Jesus disse assim, ei, vocês estão escandalizados? Porque presta atenção, você pode me enganar, você pode enganar seu marido, você pode enganar sua esposa, você pode enganar seu filho, seu pai, seu patrão, você pode enganar quem você quiser, mas você não engana Jesus, porque Ele é onisciente. O Deus que nós seguimos é onisciente. Antes que a palavra saiu na tua boca, Ele já conhece. Ele sabe todos os sites da internet que você entra, todas as taras e todas as loucuras da sua mente. Ele conhece você por dentro e por fora, você não escapa da presença dEle. Então o negócio é andar nu na presença dEle. Esse sou eu, Senhor. Olha como eu estou. Me ajuda. Não tenta esconder. Os discípulos cogitaram algo no coração e ele disse, opa, vem cá, isso vos escandaliza? A palavra escândalo é a palavra escandalon, em grego, que quer dizer uma espécie de armadilha, um pedaço de pau que você coloca para o outro tropeçar. Metaforicamente significa, você está em dificuldade, essas palavras te colocam em xeque, essas palavras te colocam em situação difícil, não é? É isso? Isso te põe em apuros. Olha o verso 62. Aí ele disse, então o que vai acontecer se eu abrir mais, se eu falar mais sobre o que vai acontecer comigo? Você se escandalizou com isso que eu disse? Imagine o que vem pela frente, meus amados discípulos, disse Jesus. Se há escândalo com minhas palavras, quanto mais com aquilo que eu estou prestes a realizar, eu vou ser entregue na cruz do Calvário. Tem crente que não aguenta isso, ele não suporta isso. Aliás, tem pessoas que não creem, os que não creem, também não suportam Cristo na cruz pregado. Às vezes nós nos envergonhamos disso, tanto é que a gente não fala, a gente não se identifica. Porque a cruz é um lugar de morte, é um lugar onde Ele matou o nosso eu, Ele matou a dívida que nós tínhamos, Ele acabou com o diabo, Ele venceu a morte, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, mas Ele tinha que passar pela cruz do Calvário, para pagar o preço do meu erro, do seu erro, do nosso erro. Porque os discípulos queriam fazê-lo rei, imagina Ele dizendo que Ele iria para a cruz. É como esse maldito discurso da prosperidade, gente dizendo aí, através de métodos e coisas que pregam por aí, que o crente agora vai prosperar, você só é pobre, só fica pobre se quiser, porque você não é filho do rei. Filho do rei é para ter tudo. Manda esses pregadores da prosperidade dizer isso para Jesus quando ele estava lá sendo julgado na casa de Caifás. Diga. Ô Jesus, você não é Deus? Pula, você não é Deus? Toma conta desse mundo. Esses discursos positivistas que invadem as igrejas, e invadem os redutos administrativos, saindo da boca de crente, isso é terrível, porque esse não é o caminho do cristianismo.
O caminho do cristianismo é trabalho duro, coma do seu próprio pão, trabalhe com suas próprias mãos, não seja relapso, não seja preguiçoso. Mas quem é que diz que num país corrupto com essas leis malditas, o indivíduo de verdade consegue prosperar se ele for honesto? Vai para onde? Mas aquele que é discípulo de Jesus vai dizer o seguinte: eu vou viver na honestidade ainda que eu quebre. Tem coragem? Eu estou aqui no meu emprego, meu patrão está pedindo para eu mentir, mas a mentira não sai da minha boca, porque mentira é do diabo, não é de Deus. Eu fui chamado para falar a verdade. O senhor dá licença, mas o senhor está dizendo para dizer que o senhor não está aqui? O senhor está aqui, então dá um jeito aí, porque eu não vou dizer isso. Mas você vai ser demitido. Eu te sinto muito. Eu gostaria muito de continuar servindo, continuar fazendo o que é correto, o que é certo, mas em nome do meu Jesus eu não vendo a minha dignidade, e o Senhor continua aqui presente. Toma que o telefone é teu. Isso é um exemplo do que significa essa maldita prosperidade, que fica dizendo para os crentes que tudo vai dar certo. Aí o camarada vai seguindo Jesus, pedindo o milagre de Jesus, quando adoece alguém na família, quando alguém parte, quando alguém morre, o indivíduo ora: Deus, por que você fez isso comigo? Porque a promessa não era essa não, a promessa é que nós íamos viver o resto da vida. Quem disse isso? Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo, Ele está do teu lado, mesmo no vale da sombra da morte, Ele vai dar consolo, conforto. Essa é a realidade. Aplaudam o Senhor. Então agora chegou a hora da verdade. Ele vai ser crucificado, Ele vai ressurgir, finalmente vai ascender em glória. Aí ele diz no verso 63, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. Ou seja, aquilo que vem do Espírito, da palavra espiritual, isso aí dá vida. Aquilo que vem da carne, do humano, do material, do horizontal, do secular, isso aí, meu amigo, vai muito longe não. Promessas e promessas não cumpridas. Dinheiro fácil que te enrola e te enrosca. Amor fácil que te abandona. Você trai e é traído. Vale? Isso é que o mundo oferece para a gente. Mas o povo de Deus continua correndo atrás disso, atrás da multidão. Os pais continuam preparando os seus filhos para serem os grandes do futuro. Investem tempo em escolinha disso, escolinha daquilo, escolinha disso, escolinha daquilo, que é para o menino ser aquele indivíduo que o pai não foi. Mas ele investe quase zero em fazer com que aquela criança tenha temor a Deus. Compra todos os brinquedos malditos, coloca todas as babás do mundo para tomar conta, faz família para deixar filho na cara da televisão, enche a mão e a boca e o quarto do menino de super-herói maldito, que recebe espírito mal, que deixa o menino mal, que deixa o menino sem dormir, que deixa o menino com medo dentro de casa. Nós fazemos tudo isso como crentes em Cristo Jesus, para preparar o seu filho para ser o quê? Cidadão do inferno? Qual é o tempo que você investe em passar valores do reino de Deus para os seus filhos? É isso que Jesus está dizendo. O que é da carne, meu amigo, vai lhe matar, vai acabar com você, vai acabar com seu filho, com a sua família, é isso aí. O que é do Espírito não, isso aí traz vida. Seu filho vai continuar brincando, vai continuar sendo feliz, tem que continuar sendo inteligente, tem que continuar fazendo exercício, tem que aprender uma outra língua, é tudo isso aí. Mas não faça com outro intuito senão trazer glória para o reino de Jesus. Viva na simplicidade, mas viva a simplicidade de quem traz o filho para os valores da eternidade. Mostra a eles que há um Deus todo-poderoso e que na simplicidade das coisas há vida. E a prosperidade vem se o Senhor permitir, quando o Senhor permitir, e que será sempre para a glória do nome dEle. Espírito é o que vivifica. O Espírito Santo é o que regenera, o que mata a sede. Sem o Espírito Santo não há como entender nem compreender as palavras de Jesus. Se não for pelo Espírito de Deus, as coisas de Deus elas se discernem espiritualmente. Tudo que a gente fala aqui não faz sentido se a pessoa não for acordada pelo Espírito de Deus a compreender as verdades de Deus.
Mas quando você se entrega, se vê frente a frente com Jesus da Bíblia, algo acontece no seu coração, o Espírito toma conta e as palavras passam a ter um novo sentido. Eu tenho orado para que Deus converta os frequentadores de grupo pequeno, os frequentadores de igreja, que os converta em discípulos de Jesus, acordados pelo Espírito Santo de Deus, jovens e adolescentes que dobram os joelhos para orar, que pronunciam o nome de Jesus sem ter vergonha de nada, que usam a internet para o bem, para fazer o que é certo, para falar do amor de Cristo, jovens que dobram os seus joelhos, crianças que falam do poder de Deus, como no dia do batismo, a gente viu aqui crianças dando testemunho diante dos pais. Uma daquelas meninas ali, o pai num determinado momento disse: olha, eu não quero que você se batize porque você não tem consciência, só quando você crescer. A criança foi, se submeteu e disse: tá bom, a Bíblia diz que eu tenho que lhe obedecer, papai, vou lhe obedecer, mas eu quero falar da minha fé. Quando a menina discorre sobre a fé, o pai disse: está claro que você tem convicção, pode ser batizado, minha filha. Percebe? Criança, com convicção de quem é Jesus, da sua fé em Cristo Jesus. Criança que fala do amor de Cristo. Mas muitos de nós, já velhos na fé, estamos perdendo esse primeiro amor e esse compromisso. Por isso então Jesus faz agora o teste do coração. Primeiro é o da mente. Sua reação à palavra indica se você está vivo ou está morto. Se você está vivendo vida abundante ou vida derrotada. Como é que você reage à palavra de Deus? Agora vem o teste do coração, 64. Ele está dizendo: mas no meio de vocês tem os que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem até seria o traidor no meio deles. A triste conclusão do teste foi que alguns foram reprovados pelo mestre. Mas aquele que sonda e conhece os corações, sabe que as palavras alojadas na mente, mas que não passam daí, não atingem o coração, são palavras sem efeito. Você conhece a Bíblia, você já ouviu tanta pregação. Eu queria até pedir para vocês, em nome de Jesus, cada dia mais, hoje de manhã eu estava ouvindo um irmão me consultando ali, logo cedinho, me perguntou: pastor, eu vi uma pregação, ele começou a fazer uma pergunta sobre a diferença entre aleluia, aleluia. Ele disse que tinha um pregador que falou que é maldição, aleluia não sei o que, aleluia, o cara fazendo uma exegese. Disse: meu irmão, desliga isso aí. Desliga essas pregações que ficam levando a você a ficar cavando palavrinhas no texto, desinências, verbinhos. Você ficar manuseando a Bíblia como se ela fosse palavras cruzadas, para encaixar palavrinha. Para com isso. Abre a palavra de Deus, vai ler, procurar o Deus da Bíblia aqui, o Jesus vivo. Medita nele de dia e de noite. Para de querer aprender tanto para praticar tão pouco. Vamos voltar à simplicidade daqueles que aceitam Jesus no primeiro dia e dizem: puxa, o que o Senhor está fazendo na minha vida, e começa a transformação a partir daí. Volta para a simplicidade. Você que conhece de Gênesis a Apocalipse, que é versado nas Escrituras, volta para o simples do amor e do temor a Jesus. Ele disse: no meio de vocês tem uns que não creem, e ele sabia disso. Outra dura realidade é que a aceitação é uma obra de fé, isso é dom de Deus. A sabedoria humana, o conhecimento da Bíblia, o conhecimento intelectual do que está escrito aqui, não muda o coração de ninguém, porque não passa daqui, da mente, não desce para o coração, não vira compromisso. E Jesus sabia, aliás ele até disse: tem um de vocês aí que é acusador e traidor, porque ele sabia que Judas estava no meio. Os que não criam, aquele que havia de o trair, Jesus conhecia. E ele prosseguiu: é por isso que eu disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que seja dado pelo Pai. Verso 65. Para que vocês saibam que há os que andam comigo, ou atrás de mim, que não creem, ou se escandalizam, ou murmuram, ou são descrentes, ou eu quero acrescentar na igreja moderna, são clientes do Evangelho, clientes. Jesus, transforma os clientes em discípulos. Toda semana eu ouço, eu passo por ali, o pobre sabe quem é o centurião?
São esses irmãos que ficam de lanterninha, ajudando você a entrar com o seu carro, e coloca o seu carro lá no cantinho, e diz: estaciona aqui, irmão. Sabe o que é o Geração Futuro? São aqueles voluntários que ficam ali com grande amor, esperando o seu filho. A semana passada eu tive um relatório de um pai que causou um tremendo escândalo, ao dizer besteiras, baboseiras, para um voluntário. E o pior, eu não quero saber quem é, nem procurei saber quem é, porque eu não quero me desgastar com ninguém individualmente. Mas, se preciso for, e pedir que a liderança fosse atrás e falasse com essa pessoa. É porque, de repente, nós nos tornamos clientes do Evangelho. Não temos mais nem respeito pela pessoa que é voluntária, que está servindo você lá por amor. Esses homens que estão aí não são pagos, não são remunerados, eles não são empregados do poder público, eles fazem por amor. Esses caras que estão aí arriscando a vida para você sair da Estocolmo, entrar nesse anel viário, esses irmãos que estão com a lanterninha, vocês deveriam dar um beijo neles toda vez que entrassem aqui. Ao estacionar, mas o que a gente vê, o cara é cliente. Eu quero botar meu carro, é aqui. O cara está apontando lá e ele diz: é aqui que eu quero. Porque ele é o dono, entendeu? Ele age assim lá fora como o mundo age, como aqueles filhos do diabo agem. Não são capazes de encostar o carro no estacionamento pensando no outro, ele só pensa nele, ele atravessa, os carros estão todos assim, ele atravessa assim. Já tem assim esses caras no estacionamento da casa de vocês? Tem? Pior quando são os crentes, né? Os discípulos de Jesus. Para em qualquer lugar, em qualquer canto, vai em qualquer lugar. Já viu aqueles trevos que tem? Eu nunca vi a coisa mais interessante que tem surgido, são aqueles trevos aqui em Fortaleza. Já viram? Aqueles trevos, que antigamente você passava direto e outro passava direto, né? Agora tem um trevo. E tem um triângulo lá chamado o quê? Aquilo ali? Chama-se DA. Aquilo é a maior fonte de pecado que eu já vi na minha vida. Por quê? O cara vem de longe, ele não está nem aí com um sinal, dê a preferência. O negócio dele é a minha preferência. Ele passa por cima da moto, de quem quer que seja. Porque ele não entende que ele tem que parar ali. E é um de cada vez. Se alguém já apontou, a preferência é dele. Se o cara está parado lá antes de você chegar, e você chegou, você para e diz: vai. Porque isso é ser gente, isso é ser discípulo. Só que quando você faz isso e para o outro ir, o outro vem atrás, dá uma cacetada e arrebenta teu carro. Seu maluco, por que você parou aí? Como assim? Mas fazer isso aqui dentro, fazer isso no nosso dia a dia, é desconsiderar quem nós somos, é sermos clientes do Evangelho. Irmãos, vamos deixar disso. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele humilhou-se a si mesmo, foi servo, foi amável, amado. É assim que a gente vai transmitir para os outros a graça de Jesus. Amém? É assim. É Cristo em nós. Está vendo? Cristo em nós. Ninguém pode vir a mim se o Pai não for concedido. O que aconteceu no verso 66, quando ele começou a fazer isso? A debandada. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Os caras foram embora, vazaram. Esse cara não tem o que eu estou querendo? Tchau. Foram embora. E eles já não andavam mais com ele. Demonstra o tipo de ministério desenvolvido por Jesus, o mestre, que exigia mais do que simples admiração. Você tinha que andar com ele, é para andar com ele, e muitos já não andavam com ele. Quantos são os que ouviram a palavra com entusiasmo, viram a manifestação do poder de Deus, confessaram lealdade e se dispuseram ao serviço, mas as palavras nunca chegaram ao coração, e ao menor agravo ou desagravo, os caras vão embora. Esfriamento, abandono, afastamento, e por fim, o teste do Espírito. Aqui Jesus demonstra que ele não está atrás de popularidade, ou das massas. Ele fala para os seus discípulos, e hoje à noite ele está falando para você. Vamos encerrar aqui assim. Jesus perguntou aos 12, e eu queria que hoje à noite você ouvisse assim: Jesus perguntou para mim: você também quer ir embora? Você também quer me abandonar?
Você já não aguenta mais ser meu discípulo? Me seguir na morte, na vida, na dor, na fartura, na escassez, na cura, na saúde, na doença? Vocês querem ir embora também? Verso 68. Aliás, a pergunta é assim: quem quer abrir mão do compromisso? Aí vem a resposta de Pedro. Pedro é aquele camarada exagerado. Ou ele fala muita besteira, ou ele diz coisas maravilhosas. Não é não? Ainda diz que ele foi o primeiro papa. Esse era um papa de verdade. Pense num papa bom. Negou Jesus 3 vezes. Ah, você estava com ele aí, ó. Ele disse: não sei nem quem é. Quem é esse cara aí? 3 vezes. Nunca te negarei. Mentira. Negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus o amou, recebeu de volta, investiu nele. E aqui Pedro se levanta e ele fala: eu não aguento mais, esse confronto está demais para mim, eu preciso dar uma resposta aqui. Ai, Senhor, para quem iremos? Presta atenção na pergunta, gente, que é reveladora do nosso compromisso. Não é para onde iremos, não. A pergunta não é em que igreja que eu vou, o que é que eu vou fazer mais da vida, é para quem. Eu vou me apegar a quem mais? Pedro está dizendo: só tu tens palavras de vida eterna. Oh, Jesus. Porta-voz do grupo não hesita em tomar a palavra e tornar público o seu compromisso. Senhor, reconhecimento de que Ele é Deus. Para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Verso 69, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluia. Nós aqui é pronome enfático, demonstra a disposição dos apóstolos. Nós estamos em aliança contigo, Jesus. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu não quero abrir mão do meu compromisso contigo. Eu sou teu discípulo, teu seguidor, eu não tenho mais a quem recorrer. Temos crido. Os 2 verbos denunciam ação, ou denotam ação. Temos crido e temos conhecido. Tu és o Santo de Deus, o mais alto de todos os títulos, aquele que quer ser Senhor e dono das nossas vidas. Agora chegou a hora da verdade. O teste do compromisso revelou o estado da mente deles. O teste do compromisso revelou o estado do coração deles. E por fim, o estado eterno. E a pergunta é, diante da realidade de quem é Jesus e da sua palavra, como é que está o seu coração hoje? A sua mente, sua vontade, seu compromisso? Vai correr ou vai ficar? Vai adorar ou vai blasfemar? Vai amar ou vai ignorar Jesus? No seu cardápio, nos seus planos, seus projetos? A hora é essa. Eu vou fazer uma pergunta para você e pedir que você faça um gesto concreto, físico. Tudo é no espírito. Corpo, alma e entendimento, adorando ao Senhor. Primeira pergunta que eu quero fazer aqui hoje à noite é: se alguém nesse auditório que nunca tomou uma decisão, gostaria de hoje à noite dizer: eu quero seguir Jesus, ser o seu discípulo, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje. Eu não tenho mais para quem ou a quem recorrer. E reconheço que só Ele tem palavras de vida eterna. É público. Seu compromisso não é comigo, nem com esta igreja. Você pode nunca mais voltar aqui, mas você estará na presença de Deus para sempre, no momento que você se levantar para confessá-lo como Senhor absoluto. A primeira pergunta é essa. Tem alguém aqui que hoje à noite gostaria de dizer: eu quero ser um discípulo de Jesus? Fica de pé.
Fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Coragem. Precisa coragem. Precisa coragem, glória a Deus. Coragem, coragem. Dá um abraço. Merece celebração. Coragem. Se Jesus fosse continuar, permaneçam de pé, se vocês puderem, por favor. Nenhum constrangimento. Você ali atrás também. Deus te abençoe. Tem mais gente? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode vir, se quiser vir à frente também pode vir. Vocês que fizeram a decisão hoje pela primeira vez, se quiserem vir, pode vir. É confessar diante dos homens. Se Jesus tivesse que dar continuidade à sua obra, Ele poderia acabar, aniquilar todos nós, porque hoje, discípulos de Jesus estão sendo levantados para levar a obra adiante até que Ele venha. É assim que Deus age. Glória a Deus. Eu quero convidar líderes de grupos pequenos, se forem líderes de jovens ou adultos, venham aqui à frente. Glória a Deus, uma família linda. Glória a Deus. Seu compromisso é com Jesus hoje à noite, tá? Esquece quem está do teu lado, esquece o pastor, o nome, o lugar, não interessa nada, tudo se apaga quando a gente está diante da glória de Jesus. Faz isso, toma uma decisão. Eu quero seguir Jesus daqui em diante. Eu abro mão de tudo, Ele está me chamando e hoje é meu dia. Eu quero seguir Jesus, seguir a sua palavra. Quero assumir um compromisso com Ele. Amém? Glória a Deus, Senhor. Agora eu quero fazer uma outra pergunta a você. Crentes em Cristo Jesus, se o Senhor passasse aqui hoje nesse lugar e fizesse a pergunta: e vocês? Vão continuar assim? Mornos? Clientes? Ou vão assumir um compromisso de ir comigo até a cruz, para que usufruam da ressurreição e da glória eterna? Colocar a minha palavra na boca de vocês, assumirem de novo o compromisso do primeiro amor, de dizer, ter a coragem de dizer: eu sou um discípulo de Jesus. Colocar Jesus no discurso, na palavra, na boca, no encontro, onde quer que vocês possam ir. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Senhor, faça como Pedro hoje. Quem é que pode responder como Pedro e dizer: eu não tenho para onde ir, eu não tenho para quem recorrer, a quem recorrer, só o Senhor Jesus tem palavras de vida eterna. Eu sou um discípulo de Jesus. Fica de pé aí, você é crente em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tua presença, ó Pai, vamos estar em todo tempo, viver cada momento sem ti. É bem melhor viver assim. Ora, igreja. Senhor, é o teu povo diante da tua presença, é a tua igreja, é o remanescente, Senhor. É o povo que quer refletir a tua glória. Usa-nos, Senhor. É ver o céu
tempo, discípulos de Jesus, multiplicadores da sua graça, iluminando a sociedade, as trevas da casa, da vida, do coração. Aleluia. É bem melhor viver assim, conhecendo Deus. Suscita, Senhor, uma geração de discípulos comprometidos contigo, Senhor. Há de ser assim, Senhor. Eu sinto teu poder, Senhor. Eu vejo a tua mão a me guiar pelos caminhos eternos. Contemplo a tua luz. Eu que era cego, agora posso ver tua glória, Senhor. a glória do Senhor resplandecer em mim. Porque andar com Deus é viver de fé em fé, ver o céu se abrir. Oh, Senhor, glórias ao teu nome. Se andar com Deus é viver em comunhão, é levantar as mãos E se render de corpo e alma. Porque andar com Deus, porque andar com Deus é viver de fé em fé, oh, aleluia, Senhor. é ver o céu se abrir. Glórias ao teu nome, Jesus. Se andar com Deus é viver em comunhão, é levantar as mãos E se render de corpo e alma e coração. te adoramos, Jesus. Aleluia. Amados, eu peço que vocês que estão aqui sejam conduzidos, as pessoas pelos líderes de grupos pequenos ao nosso espaço Conexão ali atrás, tá certo? Em nome de Jesus, bem-vindos à família de Deus. Uma boa semana na paz do Senhor. Vamos sair daqui louvando, cantando e adorando o Senhor Jesus.